Então, agora é uma coisinha super rápida. A gente está partindo de. Vou botar aqui no chat. Eu não quero chat, não. A gente está partindo de uma circunstância que é uma fala do Boaventura de Souza Santos, que fala o quê? Dos conhecimentos que vêm do sul global, né? Não o sul geográfico, mas o sul como conceito de território. As epistemologias do sul se referem à produção e validação dos conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os grupos sociais que sistematicamente têm sofrido a injustiça, a opressão e a destruição causada pelo capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Então, isso aqui resume um pouco o que o Boaventura discute nesse sentido dos conhecimentos horizontalizados das resistências, que é um pouco uma guia para nós. E aí a gente tem uma outra fala: as regiões vulneráveis das metrópoles urbanas em países pós-coloniais, periféricos e dependentes como o Brasil, revelam ambas as faces dessa condição, tanto a da opressão como a da resistência, cujo cotidiano socioespacialmente vulnerável as expõe na escala local. As relações entre urbano, rural e ambiental reiteradamente apresentam, nas franjas urbanas e periurbanas, o aparente conflito entre dois direitos, a saber, o direito à habitação e o direito ao e do meio ambiente. Então, essa fala aqui, que é de um texto que a gente fez com o Antônio Fabiano, está situando a gente no nosso território e tentando parafusar no que o Boaventura predica. Ou seja, a gente tem uma condição de opressão social e uma opressão ambiental. E nas periferias urbanas, isso se coloca de uma maneira explícita, digamos assim, e aí começa a aparecer um monte de conflito que não deveria ser conflito. Eu preciso morar essa noite, fazer o barraco de madeira, que seja, e vou ficar em cima do rio, né? Traduzindo em termos bastante simples. Então, partindo dessas duas hipóteses aqui, o que a gente está tentando virar o slide? A gente está tentando fazer exatamente o que está agora dito aqui a partir de um grupo que estuda formas de participação social ou de pesquisa que tente entrar em relação com a comunidade, não com conhecimento pronto. Então, o Passos, Kastrup e Escócia, eles falam o quê? Métodos de cartografia social e etnografia que partem dos sujeitos de estudo em formas de baixo para cima e contam com certo grau de espontaneidade nas relações de pesquisa, bem como a conceituação da horizontalidade dos saberes, que é predicada pelo Boaventura, né? Como insumos para o desenvolvimento dessa oficina, essa nossa, que pretende uma experiência coletiva para abordagem e discussão de possibilidades de interface entre academia e comunidades, no sentido de estabelecer laços colaborativos na construção de conhecimento e metodologias aplicáveis. Então, isso aqui é um pouco o cerne do que a gente está pretendendo hoje. Formas, que a gente pode dar até esse nome, cartografia social, etnografia, desde que seja predicado uma certa espontaneidade, ou seja, todo mundo participa junto e constrói junto o conhecimento, e de maneira coletiva e horizontal, como uma espécie de colaboração de saberes. Nesse sentido, agora, essa segunda parte, que a gente vai começar agora, ela vai, então, a gente está expondo esses aspectos, né? E o que é? A gente pode discutir a partir de temas chaves. Então, tem uma série de técnicas, né? Por exemplo, a gente vai lá, estabelece alguns temas chaves e fala, olha, são esses temas aqui, vamos debater, né? A academia e a comunidade juntas. Tem a forma clássica de um questionário semi-estruturado, que você faz e conversa com as pessoas, mas também é de cima para baixo, lançar temas de maneira livre, pegar depoimentos de forma livre das pessoas. Tem também todo um campo de pesquisa e de atividades de extensão, que são atividades expressivas ou artísticas. Então, por exemplo, a Cássia falou, dá o lápis na mão da criança, vai desenhar o caminho da casa da avó, ela só desenha flores, não desenha o lixo. Mas a gente pode fazer isso de maneira sistêmica, através do desenho, através de expressões de outra natureza que não sejam a discursiva, né? Teatro, que seja.
A gente pode fazer uma exposição teórica preliminar, como fizemos hoje de manhã, né? Que eu falei que está tudo errado, ou depois de fazer toda a relação com a comunidade, ou nenhuma, porque ninguém precisa dizer primeiro o que, que é, para depois ouvir o que, que é. Então, aqui eu estou provocando a nós mesmos. A gente também pode determinar uma abordagem geral ou setorizada. Então, por exemplo, vamos fazer por faixa etária esse encontro de construção de diagnósticos, de prognósticos, de debates e projetos, e depois de luta pelas questões socioterritoriais? Vamos fazer por faixa de renda? Vamos fazer por tipo de ocupação que as pessoas têm? Vamos fazer pelo papel que essas pessoas exercem na comunidade, ou esses grupos? Vamos fazer por questões étnicas ou raciais? Então, a gente pode dizer, não, as mulheres são muito oprimidas, então, num caso de eventos climáticos, são as mulheres que têm que estar primeiro sabendo, porque elas que se organizam, sei lá o quê, ou a questão étnica. Então, isso tudo são formas de atuar, né, junto a comunidades que são algumas delas já clássicas. E aí, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora conversar mais ou menos uma hora e meia, e a gente vai, então, fazer uma espécie de grupo de trabalho, e todo mundo fala o que acha dessas formas que a gente pode estabelecer. Ou por experiências pregressas, né? Então, eventualmente, o Roberto tem uma experiência, ele conta, ou uma proposição, olha, eu acho que seria super bacana jogar bola junto, ou seja o que for. E daí a gente vai fazer uma síntese, apresentando os resultados para nós mesmos, como a gente não está se dividindo em grupo, essa síntese vai ser também feita de forma coletiva. Então, essa seria a proposta para tarde. Então, aqui tem os esquenta, né? Então, quais são essas formas que a gente, então, pode considerar como válidas, que já são mais ou menos clássicas? Então, a gente faz a exposição teórica para o território, olha, gente, o território de vocês é assim, não sei o quê, vamos tirar coisas disso. Ou não faz exposição teórica nenhuma, porque a academia eventualmente não precisa começar assim, ou faz no final, olha, nós estudamos o território também, depois que vocês falaram, a gente pensou isso. A gente pode trabalhar com a ideia de tema-chave, né? Então, lança os temas estabelecidos a partir da academia, ou a gente prefere deduzir na conversa os temas e não lançar tema nenhum? Eu estou falando sempre do ponto de vista da visita da academia como uma atividade permanente. Podemos fazer o tal questionário semi-estruturado, podemos acolher os depoimentos de maneira livre, vamos bater um papo no ônibus, ou na casa de não sei quem, ou no centro comunitário. Podemos fazer uma rede de pesquisa participante, ou seja, a gente congrega pessoas da comunidade que estão interessadas e elas fazem as pesquisas em rede junto com a gente, ou seja, a pesquisa começa todo mundo junto. Podemos ter uma abordagem geral para todo mundo igual, ou aquilo que a gente acabou de dizer, pega uma faixa ou várias faixas e tenta depreender se existe diferença na questão do gênero, na questão da idade, vai falar só com as crianças, vai falar só com os mais velhos, vai falar só com as faixas de etnias desfavorecidas, seja o que for. Tem nomes para isso, por exemplo, cartografias sociais ou cartografias afetivas, né, que são maneiras de mapear isso. Então, tem gente que fala assim, tragam fotos da sua infância, né, existem processos dessa forma. Traz fotos de família que tenham a ver com o território, e a partir dessas fotos que têm um componente afetivo, as pessoas começam a falar de si e falar do território, e começar a propor, começar a ler e começar a discutir conhecimento. E como a gente já conversou um pouco, desenhos infantis, desenhos participantes, todo mundo desenhando junto, um mesmo desenho, uma grande folha, né? Mapas afetivos, que a gente produz um mapa que não é cartográfico no sentido técnico, mas é um mapa de afetividades que põe valor nos lugares a partir de um mapeamento. Podemos fazer produções audiovisuais, né? Então, existe uma série de maneiras, e aqui, então, a gente vai abrir para a gente conversar. E o que nós queremos mesmo? Quais são os embriões válidos que a gente possa construir aqui juntos, de formas de participação, que a gente, como academia e a comunidade, pode construir junto, para a gente conseguir achar os problemas e as qualidades dos ambientes, ou seja, fazer um diagnóstico, qual é o prognóstico de como a gente gostaria que fosse, criar diretrizes para conceber propostas de ações socioambientais, né? A gente está pensando sempre que o meio ambiente é primordial nesses lugares ocupados, e são áreas vulneráveis que têm sistemas fluviais à flor da pele. Então, mais ou menos é isso
que a gente pretende hoje, e a partir de agora, a palavra está lançada. A gente já falou muito de manhã, então seria bacana agora que Roberto, Simone, Ludmila, Patrícia, Cássia, Norberto, Altimar, Cláudia, Ana Cecília, eu sou a última da fila, para a gente ir construindo hipóteses, ou contando experiências que têm essa natureza, para a gente trocar ideias aqui. Eu vou ficar só com o meu caderninho, porque se tiver que anotar coisas, a gente vai tentar fazer uma síntese. Eu peço que todo mundo, se puder, ir juntando aí uns caquinhos, a gente tenta fazer uma síntese no final. Vamos dar mais ou menos 1 hora para essa conversa, 1 hora e meia, o que a gente achar conveniente? Liberou geral, então. Quem quer contar um pouquinho, falar? Vera e pessoal, boa tarde de volta. Tem uma questão que sempre eu fico muito, assim, né, me deixa muito pensativa. Essa questão das técnicas de interlocução, elas são super importantes, porque, de fato, algumas vão ser mais ou menos efetivas, dependendo ali da situação. Mas acho que a gente não pode perder de vista, ao discutir essas técnicas, que muitas vezes elas vão estar a serviço, né, de legitimar determinadas decisões que não estão ao alcance, né, assim, dos grupos afetados. Então, nesse momento exato, eu estou orientando um estudante lá no trabalho de conclusão de curso que tem uma faixa assim, de domínio de uma rodovia que as pessoas vão ter que sair de lá, porque a prefeitura já está, é uma decisão que já está tomada, que as pessoas vão ter que sair de lá. Então, claro, pode ter várias maneiras de abordar e para tomar, né, para conhecer aquele cotidiano que vai ter que ser transferido de lugar, né? Toda uma ocupação que não é muito grande, mas eu acho que a gente não pode perder de vista, ao discutir essas técnicas, né, assim, participantes, que ela não pode também estar lá na ponta apenas, né, assim, como que a gente vai usar os recursos, sendo que numa outra instância já foi definido um recurso muito exíguo, né? Então, é só assim, é uma primeira observação que eu tenho todo interesse em discutir essas técnicas, mas ela não pode ser a técnica pela técnica. O nosso problema não é apenas a técnica de interlocução também, né? Essas ações no território, então, se tem lá, igual em Belo Horizonte também, a alça viária lá do eixo norte, que é uma decisão numa outra instância da mineração, e aí é uma decisão que vai beneficiar a mineradora e é colocado como um benefício para toda a cidade, e aí a gente fica lá discutindo as maneiras de informar as pessoas do que vai acontecer, né? Então, é só essa primeira questão. E uma outra questão também, que eu acho que quando a gente tem essas medidas, às vezes, né, não estruturais, da educação ambiental, né, é uma questão, é um prazo que às vezes a gente consegue, inclusive, adequar mais facilmente às demandas, aos prazos e ritmos das disciplinas, dos cursos. Quando é uma atuação mais assim, né, que não, estrutural mesmo, estruturante do território, os tempos, né, da vida real e os tempos da disciplina são quase sempre incompatíveis. E isso eu queria também discutir, até ouvir um pouco dos colegas, né, como que, às vezes, uma ação que leva 3 anos para ter algum resultado, você tem 4 meses de uma disciplina, né? Às vezes, um projeto de extensão de pesquisa, você consegue ter um prazo um pouco maior. Mas essa questão também dos tempos, né, das ações de interlocução e dos processos no território, eles são praticamente incompatíveis. E é mais uma questão que a gente tem que, enfim, dar conta, né? Então, acho que são mais perguntas do que respostas aí que eu vou ter. Vou me permitir atravessar um pouquinho aqui o mesmo própria metodologia que eu falei, porque deixar uma coisa clara, que é a seguinte: o que você está falando, qualquer coisa, até o processo de discussão de educação sexual, qualquer coisa, ela pode virar uma forma instrumental, né? O que eu chamo de instrumental? Eu chamo instrumental quando eu já tenho a decisão realizada e eu só quero implementar. Então, eu acho que a gente não está nem cogitando que essa possibilidade possa existir, porque daí a gente está trabalhando para o contrato, você tem que instrumentalizar essa comunidade para sair daqui sem fazer bagunça. A gente está falando de um processo de emancipação e autonomia sociocomunitária.
Então, essas formas, tudo a gente pode instrumentalizar. Então, assim, se a gente teria que fazer uma oficina só para como é que as técnicas e as formas de convivência para a construção de conhecimentos não sejam instrumentalizadas. Acho que é a oficina número 2. Então, eu estou me permitindo dizer o seguinte, a gente não está trabalhando nem com essa possibilidade, né? Embora estejamos pensando que é da academia para fora, ou de fora para a academia, nunca vai ser uma regência de reitoria ou uma regência administrativa que vai pautar, porque senão é instrumentalização, aí já não interessa, né? Vamos embora. Então, eu acho que a gente pode suspender esse problema, porque senão é um problema em si, que a gente teria que lidar de uma outra maneira depois, e você tem toda a razão. E a outra questão, você tem toda a razão, os tempos acadêmicos são lentos, e os homens comunitários também são lentos. A Riley, por exemplo, para fazer uma restauração de 70 metros de um rio, ela demora às vezes 20 anos, porque tem que falar com o exército, que é quem cuida dos rios nos Estados Unidos, é um rolo, tem que legitimar, tem que arranjar dinheiro, é tudo muito lento. Então, eu vou suspender, nesse momento, os dois problemas que você colocou. O Paulo Freire também podia ser instrumentalizado, não poderia? No limite, né? Então, assim, os tempos são lentos mesmo, isso é um grande problema, porque os tempos comunitários e os tempos acadêmicos são lentos, isso temos em comum, e a questão da instrumentalização, ela afeta todos nós. Se a gente suspender um pouquinho isso, eu colocaria assim, a gente tem uma certa liberdade de imaginação, para a gente não ficar já cerceado com os problemas que você deve encarar diariamente, que você já está na ação, como você já falou de manhã, né? O Norberto pediu a palavra. Bom, queria falar que para você, na verdade, antes de decidir a técnica, e é uma técnica também, é como que você vai se aproximar da comunidade, né? Como que você chega numa comunidade. E, assim, o que eu acho assim, importante, né, é que identificar quem são as lideranças que eu acho, da comunidade. Não é chegar lá na comunidade, vou lá e começo a fazer como o IBGE, bater de porta em porta, ou jogar um questionário num determinado lugar. É identificar as lideranças e aí ter uma conversa com as lideranças. Então, acho que uma aproximação é por intermédio das lideranças, que elas vão. Você pode identificar na comunidade uma série de problemas até visualmente, tipo o córrego que virou esgoto, muito lixo na rua, tem várias coisas que vão te dar informações sobre a comunidade, mas, de repente, aquilo, se você perguntar para qualquer pessoa, aquilo pode não ser problema para ele. Ele está tão metido naquela vida que não vai perceber. E quando você conversa com as lideranças, eles vão colocar quais são as demandas, porque para ele se transformar numa liderança, teve que ter, imagino, algum tipo de demanda no local que, que ele vai colocar. Então, acho que a conversa com as lideranças é muito importante. Daí você pode até fazer essa observação, pô, mas tem muito lixo na rua, virou um esgoto, mas se não chega lá fazendo um diagnóstico, acho que primeiro é fazer um percurso, né, com as lideranças. Então, eu estou falando um pouco da minha experiência, né? A gente foi falado muito pela Cássia, né, do Paulo Freire, né? E o Paulo Freire ele colocava muito essa questão da escola se integrar à comunidade. Então, de certa forma, quando em 2006, quando eu passei no concurso e ingressei na escola, eu tinha esse pensamento na minha cabeça, que a escola não pode ser uma redoma que não tem contato com a comunidade. Então, se foi quase que natural aparecerem algumas lideranças da escola
e me procurar, você é o novo diretor da escola, tal, e começar uma conversa, nem era uma conversa de reivindicar, eles se colocaram lá. Tem diretores que se fecham esse tipo de coisa. Uhum. Eu não, eu falei, conversar tal, e e numa dessas aí, eu falei, eu gostaria de conhecer como que é aqui o território. Então, ele me levou a percorrer, mostrar os problemas do local, e, e a partir disso, ele sentir que eu poderia ser um parceiro. Então, ela citou aí a questão de ser participante, você se mostrar como parceiro é, dessa liderança em relação aos problemas, né? E, por incrível que pareça, né, eu fiz esse percurso no primeiro momento lá, eu mostrei para vocês, lá, um lugar chamado Bananal e outro Bombeiro. Eu percorri, ali no mapa é tudo plano, mas não é plano nada disso, não. É morro, é barro, você escorrega, cai. É um negócio que não é fácil, não. A região, a topografia do Jardim Ângela é cheio de altos e baixos e com vales, né? Que a água vai para, quando chove, vai tudo para um determinado local, né? Então, eu percorri essa região e aí falei, pô, mas eu quero que a escola se integre à comunidade. Daí eu estou falando da minha pessoa. Fui conversar com as professoras, quase ninguém tinha nunca andado ali na região. Falei, então, vamos fazer uma jornada pedagógica, vamos percorrer isso daí. A Vera chegou na escola, eu falei para ela, vamos percorrer o território para você ver como que é. E Uhum. na época ela e o Antônio percorreram, e eu passei para eles duas pessoas que eram líderes da comunidade, e foram, não fui eu que guiei, quem guiou foi a Vera e o Antônio, foram lideranças locais, e foram conversando, e depois a mesma coisa a gente fez com os alunos da PUC, que foram lá. Vamos dar Uhum. uma percorrer. Então, mas sempre tendo liderança. Então, eu colocaria nesse lado da metodologia, se você quer ser participante, é como você ser parceiro, porque senão você é a universidade e é o outro. Uhum. Você não está identificado com os problemas da comunidade. Você pode discordar deles, não tem problema nenhum. Ah, não acho que esse aqui é o melhor caminho, não sei o que lá. Mas eles têm que sentir você como parceiro. Eles não querem ser objeto de pesquisa, sabe? Uhum. Então, eu acho que pesquisa, quando a gente fala de pesquisa participante, tem muitas linhas de pesquisa participante. Essa que eu estou colocando é meio, nem sei se existe, né? Você que é participante é que você está junto e os dois lados estão oferecendo coisas. Agora eu estou colocando essa dimensão de ser parceiro. Então, pelo que eu vi da apresentação da Cássia, né, principalmente, que o Altimar falou mais do projeto, né, ela parece que sentiu essa questão das professoras da PUC ser parceiras, Uhum. né, lá. E só por isso que, na minha opinião, acho que frutificou o trabalho que foi apresentado na parte da manhã, por conta dessa questão da parceria. Então, eu queria colocar essa dimensão, né? Você chega, quando eu passei no concurso, virei diretor, mas sempre tive um olhar assim meio muito da universidade também quando cheguei lá. Fui formado na universidade, eu já tinha feito mestrado e doutorado na área de educação, né? E então eu tinha essa cabeça de universitário, né? E a primeira coisa que as professoras falaram, a gente quer ver como que um doutor vai se virar Uhum. na escola. Eu mostrei esse caminho, que eu ia ser parceiro das professoras e depois parceiro da comunidade. Porque elas se interessam, será que esse cara vem aqui para fazer o pós-doutorado, fazer uma experiência com a gente e tal? E não era nada disso. Então, eu queria colocar isso daí para vocês.
Eu vou fazer um pequeno comentário, que eu acho que, eu nem sei se é muito pertinente, mas eu vou colocar mais lenha na fogueira. Que eu acho que tem uma questão também que as comunidades elas encontram algumas resistências, né? Assim, pelo menos eu tenho nas pequenas conversas que eu tenho em algumas experiências, é que existe uma resistência porque muitas vezes essas comunidades elas estão ou são consideradas uma parte que não está vinculada à cidade, portanto, elas têm que fazer um esforço, né, porque as políticas públicas não alcançam, não chegam até lá, né, e, e e aí, encontrar lacunas ou encontrar caminhos para poder trazer essas políticas públicas, né, a parceria com a universidade pode ser um dos caminhos, porque geralmente, né, a gente tem, vamos dizer assim, ou está disposto a também contribuir. Não, eu não digo nem pavimentar caminho nenhum, mas tentar encontrar esses meandros aí, né? Eu vejo, por exemplo, e aí assim, claro, tem que ter também o outro lado, né? Você entende a política pública e busca talvez essa conexão, né? Eu vejo lá no caso do Cantinho do Céu que houve ali, né? Claro, o Cantinho do Céu é um exemplo que respondeu uma ação, né? Foi uma reação, né? Mas Um termo de ajustamento de conduta, só para Simone. Isso, Teve um TAC, isso. termo de ajustamento de conduta, O então é termo, uma ilha no meio de 2 milhões de pessoas. isso. E aí, mais encontrou um momento que uma certa sintonia em que havia já aquele programa Guarapiranga, né, que era o programa de reurbanização de favelas, que, de certa forma, havia um aceno, uma possibilidade, então, de se concretizar, né? E nesse sentido, assim, aí se vinculou, então, as ações e as demandas da comunidade reunidas dentro de um projeto, né? Mas ainda assim veio, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Uhum. Veio de cima para baixo, que foi um projeto que vai abrigar todas essas demandas, né? Então, eu acho que tem que ter esse entendimento, e nem sempre, por exemplo, as comunidades possuem, não digo lideranças, ou elementos que possuem clareza ou discernimento ou força para ir atrás, né? Com a Cássia, como o próprio Norberto se colocou como um ponto ali de apoio para esse pessoal, quer dizer, então eu acho que tem isso também, né? Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, mas é isso. Ajudou. O Roberto está com a mão levantada, Vera. Essas coisas a gente não vai conseguir, Roberto, só com a voz aí. Nem eu li a mão, eu estou tão interessada, eu estou anotando. Não precisava fazer tão chique, não, pelo amor de Deus. Sem nenhum problema. Eu tenho um tanto de coisa para falar, vai ficar um pouco desconexo, porque ficar juntando isso assim no momento. Eu queria só contar de início aqui uma experiência que a gente acabou de encerrar, que foi fazer a história dos conjuntos autogestionários aqui de Belo Horizonte, que começam na década de 90. Na verdade, nós avaliamos 20 casos e nos aprofundamos em 4 casos e depois super aprofundamos em 2 casos. E foi muito importante para nós, porque a gente foi, na medida que a gente foi aproximando dos conjuntos, a gente foi obrigado a ir redesenhando os instrumentos de pesquisa, no fundo, né? Então,
assim, no final, tem uma multiplicidade de vozes que tem as lideranças, não tem nenhuma dúvida, que, em geral, é o primeiro acesso. Mas a gente tinha lá, nesse caso, para além disso, o morador que foi mutirante, tem o morador comum, tem assessoria técnica, tem o poder público, e na hora que você começa a conversar com isso, tem uma discrepância enorme. Inclusive, as próprias lideranças tendem, ao longo do tempo, a se profissionalizar numa determinada posição e enviesar, sim. Todos os participantes aqui, igual nós todos, temos lá interesses e visões de mundo diferentes. Então, no final da história, foi muito difícil. Essa minha aluna acabou de defender o doutorado dela nesse aspecto, mas foi muito difícil transcrever isso, passar isso, sobretudo, para uma linguagem acadêmica. A gente vai agora ainda, como desdobramento, fazer um livrinho de imagens, fazer uma exposição na escola e ainda fazer um evento, porque a gente percebeu que essas pessoas têm que dar voz para elas. Então, agora, voltando lá na questão dessa aproximação, a Simone falou de um negócio também que nos atormenta muito, que é a história do tempo escolar e do tempo que eu concordo totalmente. A universidade, nesse momento aqui, está em plena discussão. A Escola de Arquitetura está discutindo seu currículo. E a universidade, a UFMG, assim, abriu bastante assim, as oportunidades da gente aproximar da comunidade, porque, no fundo, é de lá que a gente precisa tirar material empírico para fazer um acompanhamento teórico e crítico que vai sustentar essas ações nossas, né? Então, aí eu vou ter muitas atividades acadêmicas para além da sala de aula que eu posso, inclusive, assim, relaxar com a questão do calendário tradicional como é que eu falo? Do calendário da universidade, de uma forma geral, porque eu posso, inclusive, registrar no currículo dos estudantes ações a posteriori. Então, se ele participar, esse grupo mesmo que está lá no Córrego do Cardoso, já está desde 2015. Quando nós chegamos, já existia. E segue, continua dessa forma. Mas a gente tomou, assim, como pressuposto, assim, nessa aproximação desses grupos, respeitar aí a autonomia coletiva dos participantes, que já foi falado aqui. Isso é a premissa básica. E, sobretudo, não criar uma relação de dependência. Agora, ao mesmo tempo, assumir que é assimétrico o poder que nós temos em relação de legitimação do que a gente fala e do que a comunidade fala, e justamente por isso virou também premissa respeitar o conhecimento prévio dos estudantes como condição de incorporação do conhecimento formal. E essa construção, porque, no fundo, nós estamos querendo ampliar a compreensão das manifestações concretas lá do ciclo hidrológico e do impacto da urbanização em relação à dinâmica da água, né? Que muita gente conhece lá o ciclo hidrológico, mas não liga o nome com a pessoa, assim, ele não consegue explicar. Agora, a vivência do cara, isso foi falado aqui, é sempre do micro para o macro. O macro é sempre uma abstração, o cara entende ali. Tanto que nós cunhamos lá nesse projeto a ideia de circunstância, que eu tenho lá a bacia, a subbacia, a microbacia, a bacia elementar e um negócio que a gente está chamando de circunstância, que seria assim, a nanobacia, ou seja, a zona de contribuição. Mas o importante dela é porque ela é calibrável. Eu calibro aquilo em função do grupo que eu estou atendendo. Nós estamos trabalhando diretamente agora com uma escola municipal que tem problema com a água. Ela foi implantada assim, na linha do Talvec. O Talvec é secundário, mas a água atravessa ela. Então, assim, as pessoas, assim, a professora falou, não, nós temos problema, assim, aí, por meio de maquetes, a gente tem trabalhado com as crianças muito com, assim, tentando fazer um letramento mesmo, assim, de representações, porque uma das grandes armas que
o poder público, e mesmo os nossos técnicos, é a linguagem, né? Assim, mapas e tudo mais, como expressar. Então, a gente foi para o outro lado também, porque imagina bem, eu até anotei aqui, nessa bacia do Cercadinho, estava lá um deputado, um vereador do Partido do Novo, uma deputada do PDT, que tem uma importância grande em Belo Horizonte, que é a Duda Salabert, porque ela é uma mulher trans, as várias prefeituras, que também a gente consegue identificar que a prefeitura não tem, elas são muitas vozes, então tem lá Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Regional Oeste e vários outros segmentos, a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, associações do bairro do Buritis, do Estoril e dos representantes de um parque vizinho, Jacques Cousteau, que vai fazer uma espécie de rede verde-azul com esse de cá, ambientalista do Cercadinho e do Ponte Queimada, o pessoal do Adote o Verde, o pessoal do movimento Nossa BH e nós da universidade. Então, assim, o que nós estamos muito interessados é em que todo mundo dê conta de visualizar as propostas. Por exemplo, eles estão querendo fazer lá agora uma bacia de detenção, primeira providência nós modelamos e levamos para a conversa, assim, porque a gente percebe depois que nem os engenheiros que estão projetando aquilo conseguem entender o que eles estão fazendo direito, o impacto daquilo na paisagem. Assim, está tudo certo, ao que parece, as contas que eles fazem, mas, então, assim, nesse sentido, é a ideia de construir, assim, nós tivemos, na primeira etapa desse trabalho, nós tivemos uma assessoria de um professor da FAI, da Faculdade de Educação, da UFMG, chamado Eduardo Mortimer, que nos ajudou muito na construção do que ele chama lá de abordagem dialógica interativa, que é assim, ao invés de você chegar com o conhecimento pronto, você faz o que ele chama de instrumento de diálogo, você faz uma provocação. Por exemplo, uma maquete é uma super provocação. Um passeio na redondeza, eu estou falando novidade aqui, todo mundo careca de saber como é que isso funciona. E, a partir disso, você gera um oco no cara, que gera uma pergunta genuína, que gera um plano de ensino. Deu certo em alguns casos, deu errado em muitos outros. Mas, assim, a gente está, assim, insistindo nessa história. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista prático, estão usando software livre e coisas que todo mundo supostamente teria acesso. Né? Mas, assim, é uma abordagem... Agora nós estamos com essa abordagem com o pessoal da Bacia do Cardoso, onde está o aglomerado da Serra, a maior favela dela, são 7 favelas emendadas. O pessoal agora está trabalhando não mais água, mas trabalhando lixo. Mas é um negócio de longo prazo. Assim, agora, na Bacia do Cercadinho, nós estamos engatinhando tudo de novo, começando de novo. E aí nós temos duas escolas parceiras, uma escola estadual que trabalha com adolescentes e a escola municipal que trabalha com até quinta série. Mas agora, depois de um ano, que é o período da pandemia, nós ficamos produzindo material para nós mesmos, leituras técnicas. Então, temos maquete, temos... tem uma série de dispositivos que, se tiver interesse, num outro momento a gente mostra. Mas, assim, tem GIFs, tem animações, nós construímos um kit de demarcação de bacias para ensinar, assim, a gente fala assim, distribuir igual notícia ruim, é um conhecimento que todo mundo tem que ter. Isso também, vocês podem entrar no site do MON, que é MOM, Morar de Outras Maneiras, o FMG, tem bastante coisa, a gente já tem lá do Águas na Cidade, já tem umas 4 inserções, que aí cada bacia que a gente vai abordando vai virando um site dentro do site. E sobretudo, material didático, mas não assim... Por exemplo, nós fizemos um quebra-cabeça da circunstância, dividimos o Cercadinho em 32 circunstâncias, e agora estão focados na circunstância 2.2, que é a que está a escola, e aí aprofundando mais e mais e mais. Agora, não é um jogo que é posto de antemão, você chega aqui, cada pessoa que vai brincar com aquilo, brinca de uma maneira diferente. Então, tem um aluno que está encerrando o trabalho de graduação e que deve estar parecendo que tem interesse em continuar no mestrado,
A gente vai entrevistar as pessoas usando esses instrumentos. Assim, no fundo, a gente está tentando eu não sei que nome que dá, uma pedagogia urbana, pedagogia socioespacial, dentro dessa perspectiva de que o grupo é constituído a partir de uma ação que ele faz no espaço e a ação que ele faz no espaço ajuda a constituir o grupo. Tanto que a gente faz questão de escrever o socioespacial sem hífen, né? de que um constitui o outro. Mas, na verdade, nós estamos todos assim, tateando, experimentando e tentando sensibilizar aí esse grupo. Na verdade, nós já estamos na quinta reunião. E a escola está acompanhando e, na medida do possível, ilustrando as coisas que as pessoas vão falando. Mas eu acho que eu falei tudo. Também volto depois. Abre o som, Cláudio. Abri. Eu achei maravilhosa essa experiência. E a minha dúvida é como é que institucionalmente, a partir da UFMG, vocês fazem isso? Porque não é numa disciplina. Tem de tudo. Como é que é o arranjo interno para poder... A gente tem que fazer um projeto de extensão aprovado no CIEX, aprovar os parceiros. Os parceiros, assim, nós temos um compromisso, por enquanto, com as escolas. Estamos construindo, mandei essa semana uma proposta para a Secretaria de Obras. Porque, veja bem, eu tenho um aluno de doutorado que ele quer aprender a fazer, calcular e fazer as medidas difusas de detenção, sobretudo. Porque, inclusive, para a gente, assim, ousar a propor uma política pública, eu tenho que ter muita certeza de que as valas de infiltração, jardim de chuva, etc., vão causar algum impacto. Então, nós estamos aprendendo a fazer essa conta. E a escola, como é um lugar problemático, com água, a escola está topando experimentar um jardim de chuva. Então, o que eu mandei para a prefeitura, eu falei assim, a gente vai estudar as zonas de contribuição, vai montar o jardim de chuva e vai monitorar, e, se for o caso, sai um material de treinamento e de material didático. E, ao mesmo tempo, a colega dele, ela está interessada na pedagogia. Então, eles trabalham juntos o tempo todo. Ele fala assim, se faça assim, dessa ou daquela maneira, e ela monitorando isso, anotando e desenvolvendo. Agora, nós estamos ainda, como eu disse, engatinhando. Eles tiveram interesse genuíno em cima disso, estou falando da prefeitura, porque eu apresentei, assim, rapidamente, numa reunião que estava todo mundo, eles vieram na escola, falaram assim, olha, essa coisa de casar. Inclusive, eu acredito nisso mesmo. Assim, desenho urbano está para engenharia hídrica, assim como engenharia de estrutura está para o edifício. A gente precisa assim, estou muito interessado na questão técnica mesmo, assim, mas sem esquecer de jeito nenhum essa outra dimensão. Tem uma outra arquiteta que está nos apoiando também, que foi minha colega de sala, inclusive, mas já saiu daqui da graduação, fez aí em Campinas o mestrado e depois o doutorado, acho que foi em Florianópolis, em antropologia, que nos ajuda muito nessa a gente está chamando, que ela chama lá de descrição densa do lugar. E a descrição densa não é possível fazer sem... aí tem essa história também assim, da população local topar ser pesquisador, aí mais ou menos na linha do Tiolan, né? Então, na verdade, é uma construção, assim, a gente não pode... Assim, eu já desci da ansiedade de dar conta de costurar. Mas, assim, ao mesmo tempo, está assim, arredondando, entendeu? É muito preliminar, assim. Nós avançamos bastante na coisa da pandemia nisso, de fazer essa leitura, assim, digamos, urbana arquitetônica do lugar. Mas, assim, a leitura a partir das pessoas,
ou as pessoas informando, que eu até acredito assim, a gente optou, inclusive, com os menininhos da escola, sim, a gente apresenta, mas com a população, a gente tá imaginando não mostrar esse material. Esperar, tem uma artista que talvez nos ajude também, ela com o grupo, a fazer essa leitura da circunstância a partir da população que está lá, e depois a gente promover um encontro, assim, um diálogo assim, dessa leitura do cotidiano mesmo, de quem vivencia o problema, com essa leitura técnica. Igual, quando a gente foi na escola, eu já sabia que a escola alagava. É assim, se você fizer uma análise dos escoamentos e tudo mais, aí, assim, com delicadeza também, nós fomos confirmando, entendeu? Até ousar fazer essa proposta para a diretora, que topou. Aí, a diretora topando, eu fui na Secretaria de Obras. Uma via crucis, assim. Eu queria falar uma coisa, vou tentar fazer microsínteses para a gente não se perder. A gente não está nem um pouco perdido, mas é uma função aqui de organização, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pressupõe, se eu estiver correto, se não estiver correto, se me corrija, é que, assim, a ideia de pesquisa que o campo, as pessoas, a comunidade são objetos de pesquisa ou de ação ou de extensão, não interessa para nós, são sujeitos. Porque tem muito essa coisa, dá licença de eu fazer uma pesquisa aí, você vira uma cobaia, tchau, obrigada, não. Então, a gente suspendeu essa ideia de objeto de pesquisa, então todo mundo é sujeito, todo mundo tem algum benefício ou alguma ação na relação academia-comunidade. Acho que isso por onde a gente parte. 2, o que o Norberto falou, para a gente fazer uma coisa junto, a gente tem que estar junto, então, estabelecer essa parceria, e a forma dessa parceria vai se dando de maneira cotidiana ou implícita, mas ela se dá, todo mundo saca o que está acontecendo, se a gente está indo lá para extrair dado, ou se a gente está indo lá para fazer alguma coisa. Então, essa parceria, eu acho que é um assunto profundo, e as maneiras que a gente faz, desde que seja genuíno, eu acho que vale qualquer uma, desde que seja parça de verdade, porque senão não vai dar certo, a gente para por aqui. A terceira coisa que eu estou decretando, e que eu acho que o Roberto falou muito bem, é que é implícito também. Existe uma descompensação de poder. Por quê? Porque as áreas são vulneráveis e nós não somos. A gente não está passando fome, nós não estamos com a casa escorregando no penhasco na beira do rio. Então, esse poder, às vezes, ele pode ser supervalorizado. Vocês que são os universitários, acadêmicos, professores, esculhamba também. Como é que eu posso fazer parceria com alguém que é muito superior a mim? Então, esse poder, eu acho que a gente tem que ter formas de desmanche, porque se a gente realmente quer discutir conhecimento horizontal, existe um poder que é de classe, não vamos esquecer que não dá para suspender a luta de classes, e um poder que é do conhecimento, que é um baita poder. O conhecimento formal, ele é poder para salário, para posição social, é um inferno. Então, isso tem que se dissolver, porque senão a pessoa vai te chamar de senhora em 10 minutos, sendo mais nova que ela. Não tem o que fazer. Então, eu acho que a questão do poder é um assunto que a gente tem que discutir muito, ou perceber muito, quando a gente for fazer o estabelecimento da tal da parceria do Norberto, para que sejamos todos sujeitos, porque senão já começa desequilibrado. O Roberto falou isso com todas as letras. Aí eu acho que, pelo que a gente está conversando aqui, qual é o estado legal bacana da coisa? É quando a população local é pesquisadora. Seja que a gente mostre isso numa conversa que a gente combine, mas eles são pesquisadores como nós, são pesquisadores cotidianamente e são pesquisadores, eventualmente, em ações que a gente está fazendo junto. Ou são pesquisadores, ou são extensionistas, ou são professores, ou sejam o que for. Porque aí a gente consegue, eventualmente, quer dizer, pegar a linha vertical e deixar a horizontal, tem esses passos que a gente está falando e muitos outros mais. Aí eu acho que a gente também tem que deixar claro uma coisa, que é conhecimento técnico e conhecimento cotidiano. Ambos são técnicos, né? Então, o conhecimento técnico e cotidiano, eles têm esse problema de poder. Como é que a gente consegue dissolver
com formas, né, de ação. Então, eu lembrei de algumas coisas a partir do que o Roberto falou, por exemplo. Tem gente que faz jogos em escolas, olha, você vai fazer o personagem do empreendedor, você vai fazer o prefeito não sei o que lá, e o Buzar faz muito isso, que é uma espécie de processo educativo em escolas de primeiro e segundo grau, os jogos dos agentes, né? Porque se a gente não esclarece quem são os agentes e atores, e que isso é um conflito desgraçado, que a gente está falando de conflito, tanto é que a cidade, ela é, como a Cláudia e o Norberto falaram, o projeto é não ter projeto, então, são porque atores estão interessados que tenha, não tenha, e tem seus vários poderes envolvidos. Não é porque deu azar, a cidade tem periferia, nossa, o que será que aconteceu? Então, quem são esses agentes já é um baita esclarecimento. A gente, depois de 4, 5 anos de estudar, respondendo a Simone com os tempos, né? Fitorremediação em várias circunstâncias para fazer fitorremediação de esgotos lá no fundão, que a gente sabe que não tem esgotamento sanitário que preste, nós estamos ousando agora fazer uma iniciação científica para fazer uma cartilha popular, de linguagem popular, para poder discutir essa técnica de maneira inteligível e captável, para a gente trocar. Então, foram 4 anos de estudos, foi no Clube Náutico, foi na Escola do Norberto, agora está sendo num tecido particular lá no Bananal, agora tem um aluno que vai fazer uma cartilha, provavelmente vai ser uma animação, porque ele gosta de animação, eu falei, então faz animação, e depois gera lâminas, para a gente poder ter um debate sobre essa técnica. E eu lembrei também de uma última coisa, o Teatro Oficina, o Teatro Sátiros, aqui na Praça Roosevelt, é um lugar no centro que foi também objeto de disputa, e vai e não vai, uma hora está popularizado, outra hora as elites querem de volta, é um baita de um rolo. Os teatros que ficaram lá são teatros super underground. E o que os caras faziam? Eles falaram, não vamos sair da Praça Roosevelt, justamente que aqui é o grande teatro da cidade, porque é essa confa de disputas de classe. E eles faziam teatro com a população em situação de rua, com não sei quem, com o pedestre. Então, o teatro, que para mim é muito mais fácil imaginar o teatro do que urbanismo ou arquitetura, né? Os caras faziam teatro na rua, da rua para a rua, super radical. Acabei de fazer uma banca de um rapaz muito bacana que estudou a Praça Roosevelt. Então, assim, se fosse artista, que né, o Roberto falou, se fosse na área do teatro, a gente podia usar esse instrumento também, mas o teatro, ele expressa, né? Você monta, se expressam as coisas, né? Eu acho que é uma técnica muito... Técnica, nem gosto de chamar assim, é uma forma muito bacana de se relacionar, porque a gente atua. Agora, a nossa mediação é mais difícil, né? Porque a gente mexe no espaço físico, biofísico territorial, então a gente não pode sair que nem louco, que nem os caras do teatro vão fazendo, é ok. É só porque eu estou tentando juntar um pouquinho o que foi falado para ver se a gente chega em sínteses provisórias. Pronto, acabei. Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu estou falando, eu concordo total com essa coisa do pesquisador, mas lembrando que se o cara for pesquisador de fato, ele tem direito de decidir o rumo da pesquisa, né? Nem me fale, completamente de acordo. Eu estou falando porque assim, eu já vi participação, assim, a gente ficava brincando, assim, parece uma festa. Se os caras não for, não tem a festa, mas eles não escolhem nem a comida, nem a música, nem a bebida. Exatamente. Acrescentando algumas coisas, né? O professor Roberto falou muito aí sobre Belo Horizonte, até a gente fica aqui com a impressão que a cidade de Belo Horizonte está bem avançada em relação à cidade de São Paulo, pelo menos desse ponto de vista de discutir os rios e de integração. E essa conversa da universidade com os engenheiros, vereadores. Então, fico feliz que parece que está avançando mais. Agora, assim, quando eu pego lá a minha região, né, onde eu estou, né, a gente é o contrário, né, vai mais para o lado acho que o Otmar colocou um pouco disso, a dificuldade de conversar com o poder público, né, e
e sempre as coisas ficarem num sentido de embate. Por isso que na minha primeira intervenção eu falei de ser parceiro, é, com a comunidade é sofrer dessa angústia, com eles também. Porque eles, às vezes, a gente quer falar isso, mas, por exemplo, uma questão de meio ambiente. Mas vai ter que conversar com o pessoal da parte urbana, porque não pode construir ali, ou não pode. Então, fica um jogo de empurra, né, uma secretaria para outra, e essa é a dificuldade das lideranças, quando eles querem colocam um problema. Embora, para a gente ser sincero, né, quando vai para a periferia, a Vera colocou no início aí, naquela questão da metodologia, o grande problema é da moradia, não é do meio ambiente. Então, normalmente, as lideranças, muitas vezes, elas estão fazendo reivindicações em relação à moradia e não ao meio ambiente, e isso implica em mais deterioração, desmatamento, em aterramento de nascente de rio. Então, quando você é parceiro, você não pode ser parceiro se você acredita na questão ambiental, que tem que melhorar, ser parceiro numa reivindicação que às vezes a liderança está indo pelo caminho errado. Então você vai ter que promover conciliação, né? Eu achei bem legal na apresentação da manhã, porque a gente já discutiu isso na apresentação da Cláudia e da Ana, né? Olha, se a gente vai tirar essa moradia daqui, aqui é zona de risco. Eu tenho que colocar em outro local. Mas quando você fala com as pessoas, elas não estão a fim de perder a moradia, porque ela sabe que ela pode ficar sem nenhum dos lugares, né? E ser jogado para outro lugar que não tem nada a ver. Aqui em São Paulo, a gente teve problema de remoção, que o cara saiu da Zona Sul, foi parar na Zona Norte, na Zona Leste, sei lá o quê. Então, a gente vive esse problema. Então, discutir a questão das bacias com a liderança é um caminho, né? Agora, você como pesquisador ou como uma pessoa que estudou a questão ambiental, você sabe que, às vezes, as lideranças não estão propondo o que é melhor em termos da cidade, de planejamento. Eles estão querendo cobrir um espaço. E a gente não tem, infelizmente, aqui em São Paulo, eu sinto isso, tem poucos parceiros. Tem vereadores muito bons que estão do seu lado, mas tem vereador, só para citar um exemplo, nós tínhamos um terreno baldio que virou uma praça, que a gente fez junto com a população, inclusive no sistema de mutirão. Depois, aconteceram várias coisas, e aí um vereador aqui da região pôs uma cobertura na quadra e já ficou como se fosse ele que tivesse construído a praça, fizesse tudo. Então, tem todo tipo de oportunismo por parte de gente do poder público, principalmente na periferia das cidades, onde muitos líderes também são cabos eleitorais de vereadores. Uhum. Então, você tem que saber lidar com isso, né? De tentar, e, nesse sentido, a universidade, ou a gente que tem um pouquinho mais de esclarecimento, vou dizer isso, a gente tem que saber colocar isso. Por isso que eu falei que primeiro tem que chegar nas lideranças. Das lideranças você parte para isso. E daí você conseguir identificar. Então, assim, me deu a impressão, eu gostaria que o Roberto esclarecesse, estou aprendendo um monte com o Roberto aqui, né? Falasse um pouco sobre esse desnível, porque eu senti assim, que deu a impressão que vocês têm uma parceria bacana, né? Ou pelo menos com parte, né? Conseguiu integrar a universidade com alguns caminhos que às vezes a gente sente como dificuldade aqui na zona sul, principalmente. Mas tenho certeza que é em todo São Paulo. Se vocês me permitem, eu vou responder rapidamente. Na realidade, esse descompasso entre os discursos
foi muito mais fácil de fazer, porque a gente tinha uma perspectiva histórica. São conjuntos que os primeiros começaram ainda na década de 90. Aí, essa contradição é que nos fez alertar para isso. Mas, assim, o primeiro contato é sempre com as lideranças. No caso desse lugar que a gente está, houve, que também é uma coisa que pode ser visitável, teve uma artista aqui também que fez um evento eletrônico chamado Córregos Vivos, e nós nos candidatamos a apresentar uma parcela, e tem lá uma contribuição, mas tem um espectro grande em relação a isso. Agora, quanto a preocupação do poder público em relação a Córregos Vivos, nós já tivemos muito melhor, sabe? Assim, o Belo Horizonte teve eu estou falando, ele ainda existe, mas assim, muito, muito combalido, exatamente porque lá vinha dando bastante certo, ao que parece, que é o Drenurbis. Uma aluna minha de mestrado fez digamos assim, um corte diacrônico, fez uma espécie de história da drenagem em Belo Horizonte nesses últimos 100 anos, e mergulhou, fez um corte sincrônico no caso do Drenurbis, que chegou a ser premiado e tudo mais, e de fato desenvolveu assim uma expertise em diversas, sobretudo nessas coisas de detenção e estudos, chegaram a estudar, inclusive, o que o povo chama de medidas compensatórias difusas, que, teoricamente, é uma coisa promissora, né, assim, de inventar. No momento, nós estamos assim, numa perspectiva de recuperação desse período. Os dois últimos... teve um governo antes desse que se encerrou recentemente, porque o prefeito se licenciou para concorrer ao governo do Estado, que adiantou alguma coisa, mas o anterior, assim, praticamente liquidou com o Drenurbis, que era esse, de manter os córregos em leito natural, não fazer mais avenidas sanitárias, esses princípios assim que são bastante conhecidos. Então, nesse momento, nós estamos assim, tentando montar de novo uma teia de uma rede com as escolas municipais e com a escola estadual, sem nenhum problema. Fomos muito bem recebidos, já acompanhamos durante a pandemia os sábados letivos lá por isso a gente tem muito material eletrônico mesmo, de provocação dos meninos. E agora estão, assim, todas as sextas-feiras a gente trabalha com a integrada. A integrada é porque alguns dos estudantes do ensino fundamental se estudam de manhã, ficam na escola no período da tarde e vice-versa, e a gente trabalha com essas crianças que nas tardes de sexta, que aí é um currículo livre. Em geral, eles ficam lá com monitores, fazendo para casa, esse tipo de coisa, porque os pais trabalham o dia inteiro. E aí a gente está fazendo aí essa leitura, digamos assim, geográfica, né, do lugar, e entender a dinâmica da água lá dentro, né? Eu queria fazer uma parte aqui. No caso, um pouquinho, não é contradizendo, mas sobrepondo um pouquinho uma questão, tem a Unifesp, quer dizer, o Roberto está numa federal, não é isso? Sim. A gente está numa confessional, quer dizer, uma universidade que não é pública, faz muita diferença para... Eu já fui PUC também muito tempo, 18 anos. Você sabe bem do que eu estou falando. Então, o que acontece? A Unifesp, que é uma federal, tem um braço também que foi conquistado na Zona Leste de São Paulo, que é a Unifesp Zona Leste, que é o Instituto das Cidades. Ali tem uma coisa... Eu conheço o currículo. Na verdade, ajudei o Pedro a discutir o currículo. O Pedro Arantes. O que acontece? Essa escola foi constituída, tem medicina, tem arquitetura, tem uma série de disciplinas, da Zona Leste para a Zona Leste. Então, o Instituto das Cidades, o intuito é que seja um braço universitário, não é nós numa disciplina, o Norberto... É o instituto, né? É o instituto inteiro que está parafusado no território, e só tem razão de ser se for
da comunidade para a comunidade. Então, ali eu acho que é uma experiência de São Paulo bacana, está fabulosa. tem 5, 6 anos, que é assim, os cursos de extensão são para as lideranças comunitárias em grande medida, na maior medida. Então, assim, nós estamos aqui para construir autonomia e emancipação e conhecimento para reivindicação nesses atritos que a gente está falando. Então, assim, a Unifesp, para mim, é uma espécie de guia. Assim, eu queria, quando eu crescer, conseguir construir pequenas ilhas, como a Unifesp está fazendo, que é um instituto inteiro. Só para citar, pra você não ficar tão desanimado, se você vai para Belo Horizonte, daqui não deixa aqui sozinho, gente, não pode, não. E a outra coisa que eu queria falar é, reiterando, né, as técnicas, muitas técnicas de convivência com o sistema hídrico e revitalização do hídrico e do verde, num processo de drenagem, de uso, de fruição, elas existem, e a gente conhece muitas delas, até essa coisa de esgoto que eu tenho trabalhado, mas o nosso problema é que a gente conhece muito mais do que a gente implanta, eventualmente, e conhece muito menos do que a gente gostaria da comunidade, por mais que a gente tenha essas aproximações. Então, eu acho que uma máxima que está acontecendo aqui, que nós fazemos, né, está o Norberto aqui, está a Cássia, é a lei número 1, aproximação com as lideranças, é uma lei que a gente está seguindo à risca, né, e... Não, a Cláudia quer falar? Não, só um minutinho, deixa eu só terminar a frase. A aproximação com as comunidades a gente está fazendo de uma maneira que está indo bem, e a outra coisa é que, assim, como a Unreal também faz isso lá na Califórnia, sempre tem uma base que não é, só, por exemplo, lá no fundão pode ser a casa da Dona Maria dos Anjos, mas às vezes é assim, é uma escola, uma biblioteca, um não sei o quê, e muito voluntariado de multidisciplinar. Então, vai a bióloga lá dar aula sobre o sapinho, vai o não sei quem falar o que é o direito das águas, ou seja, o que for, mas as bases são bases locais. A EMEI Chácara Sonho Azul, o CEL Vila do Sol, a escola que o Roberto falou. Então, assim, o parafusamento com as lideranças, às vezes pode ser cooptado por interesses, como o Norberto descreveu, né? O cara é assessor de não sei quem, e aí fica mais difícil, ou é apropriado um benefício em nome dessa vereança, seja o que for. Então, os institutos de ensino e de saúde, eles são muito fortes como um lugar propício para disseminar essa articulação que a gente está... Eu estou fazendo uma outra síntese provisória. Cláudia? Oi, é que eu me lembrei de um desdobramento do nosso projeto, que ele é decorrente, como a Ana Cecília já explicou, de um curso de especialização e assessoria técnica em habitação de interesse social, né? Então, quando a gente formou esse grupo, no desdobramento da discussão com a comunidade, exclusivamente na comunidade da Rua Moscou, que foi a que a Cássia participa, num determinado momento, eu brinquei, eu falei, a gente teria que ter um escritório técnico, a gente teria que ter um sistema único de arquitetura, né? A gente teria que ter o entendimento de arquitetura como serviço público, porque cada caso vai ser um caso, né? O Roberto descreveu, cada caso vai ser. O problema é a gente existir para estar lá. Que corpo é esse que vai existir para que essas pessoas possam recorrer e aí ficou muito... num começo foi um pouco essa brincadeira do Sistema Único de Arquitetura, mas na reunião da intersetorial, a representante da intersetorial ficou muito encantada com esse escritório técnico que pudesse existir lá na região, né? E claro que isso é muito embrionário ainda, mas reforça um pouco o que o Roberto falou no começo, que eu queria insistir, que institucionalmente a gente precisa desse braço da extensão, né? A gente precisa disso. Não vejo como existir, com todos os desdobramentos, as dificuldades, a gente não existe se não tiver a extensão, porque ela é a única
possibilidade de viabilizar, porque senão cada caso vai ter que ser um convênio, cada caso vai ter que ter um projeto aprovado, cada caso vai ter que ter um financiamento, e aí esse tempo que a Simone falou, no começo vai ser um tempo... Então, ter essa extensão como... A segunda coisa é essa parceria fundamental com a prefeitura, que para mim é mais difícil de... Eu vislumbro ela com a implantação do ATIS e com a regulamentação do ATIS pelas prefeituras, mas sem a gente entender que é universidade, comunidade, poder público, é difícil pensar que esses tempos e essas ações, na minha cabeça, né, possam ser executadas. Mas eu acho que a gente tem possibilidades, e que eu fiquei impressionada com a repercussão na intersetorial lá da Moscou, né, Cássia? Na repercussão desse escritório que pudesse existir lá na Rua Moscou, não é na universidade, é uma coisa que existe lá, igual o posto de saúde, sabe? Está lá, eu vou lá, eu sei que tem alguém lá, e alguém que saiba responder pelo que eu estou pensando, ou pelo que o grupo está pensando, ou pelas oposições que a gente tem aqui no lugar. Então, era só eu não falei isso de manhã e queria falar, porque eu acho que é uma pista muito tênue, mas é uma discussão que foi bastante importante para mim lá no nosso curso. Nossa, eu fico chamando de nós no curso do ATIS, né? Era isso. Então, né? posso falar a respeito um pouquinho disso? Aqui, a gente sempre teve um envolvimento das faculdades aqui, né? Então, a gente sempre foi experimento de estudo, de Unicamp, que fica no nosso quintal, da PUC também fica no nosso quintal. Quando a Vera veio, que quem nos apresentou foi a Yara, ela não pôde estar aqui hoje com a gente, mas também é uma liderança nossa aqui, aluna de Vera, na PUC, arquiteta também. Essa era uma preocupação muito que eu tinha, porque eu falava, Vera, já vieram tantos aqui, fizeram tanta coisa com a gente, depois eles vão embora, tchau, e adeus, a gente não vê o resultado daquilo. Eu queria um projeto que pudesse vir para a minha comunidade e que pudesse deixar frutos disso, né? E aí, a nossa parceria já está quase chegando a 10 anos que eles me aturam, dentro da faculdade, e a gente deixou alguns frutos, né? Deixou algumas coisas, e isso foi envolvendo a comunidade de uma tal maneira que hoje a comunidade se vê inserida, tanto no curso de ATIS, como na arquitetura da PUC, que se você for falar, eles vão citar os nomes dos professores como se fosse alguém próximo deles, assim. E aí, mas demorou muito essa nossa relação com um funcionalismo público, sabe? Com o poder público. Foram quase 10 anos para chegar até onde a gente chegou. E, olha, foi uma caminhada muito extensa. Não foi por falta de vontade nossa ou porque a gente não queria... Porque tantas vezes a gente quis entrar no espaço do CRAS, por exemplo, nas escolas, e a gente nunca conseguia. A gente sempre conseguia chegar até o portão, mas nunca conseguiu chegar dentro. Aí, quando chega alguém, aí mudou a coordenadora do CRAS, que deu essa abertura maior para a gente, e aí foi que as porteiras realmente do poder público se abriu, porque até então a gente não era ouvido, né? E vou falar da situação da pandemia, quando veio a pandemia, né? Que a gente está falando aqui de saneamento básico e tudo mais. Nós temos a Capadócia, que era uma grande preocupação nossa, que eu falava, nossa, se essa doença chegar dentro da comunidade do Capadócia, que são barracos bem adensados, um mora praticamente dentro da casa do outro, vai ser assim, fatal, vai acabar com Capadócia, as pessoas vão ficar doentes, vão morrer, porque ali não tem como a gente, igual a gente poder ficar um longe do outro, distanciamento. Dentro da comunidade não tem como, porque praticamente moram um dentro da casa do outro. Então, como é que a gente ia fazer esse distanciamento? E aí pensamos em várias formas. Aí uma das formas que aconteceu na própria comunidade foi que eles foram lá, ligaram uma mangueira, uma bacia, uma mangueira, não entrava e não saía da comunidade se não passasse ali para lavar a mão. Então, quem saía da comunidade
tinha que lavar as mãos, e quem entrava tinha que passar por ali e lavar as mãos. E aí isso repercutiu na cidade, que em outros núcleos, em outras comunidades também fizeram essa pia comunitária para as pessoas lavarem a mão. Procedimento simples e que deu certo. Dentro da nossa comunidade, pouquíssimas pessoas ficaram doentes e a gente não teve uma vítima fatal. A gente teve vítimas da Covid, que ficou acamada e tudo mais, mas não tivemos vítimas fatais, né? Então, assim, foi uma coisa que foi pensada dentro da comunidade, que foi trazida. E aí, da comunidade dentro, e aí falar assim, é tão difícil, é realmente difícil entrar dentro da comunidade, né? Hoje a gente tem o quinto poder, né? O tráfico está ali dentro, os irmãos estão ali dentro, e é tão difícil lidar com isso, é tão difícil você separar quem é do tráfico de quem é liderança, porque hoje em dia é essa mescla, e liderança geralmente está ligada ao tráfico, e aí como você trabalha dentro da comunidade? Você não consegue entrar dentro da comunidade se você não tem... se você não tem esse time, se você não tem o contato com essas lideranças do tráfico, o tráfico não deixa você entrar. Então, você ainda tem que saber peneirar quem são as lideranças realmente que atuam para a comunidade, sem ser ligada a eles. Então, é um momento bem difícil que a gente está levando aqui. E como a Cláudia falou no início, quando ela apresentou para vocês o projeto de ATIS, a gente está num lugar que é expurgatório, eu falo. O poder público não trabalha aqui desde 2016, a gente não tem nada contemplado com o poder público. A gente tem a obra do PAC que foi feito, que aí saiu a ciclovia, que tem o ginásio de esporte, que tem o CRAS, mas depois disso nada, nem a manutenção nós temos. A ciclovia foi feita e foi deixada. Então, desde 2016, já fazem 8 anos que a gente não tem nem o básico assim para manter a ciclovia está toda ferrada, e é uma ciclovia que é usada, é uma área viária que é usada, porque diferente de outros guetos de Campinas, nós estamos muito próximo a grandes centros, nós estamos do lado do centro de Campinas, então se a gente sair daqui e ir a pé para o centro para procurar emprego, que a grande maioria das famílias aqui trabalham no centro, a gente consegue ir a pé em 40, em 50 minutos. Né? Então, o que acontece muito? Muitas famílias, muitas mulheres, por exemplo, vão de manhã para o centro, entrega seu currículo e na volta recolhendo reciclagem para ter a sobrevivência dela no dia seguinte. Isso é uma rotina aqui no bairro. E aí usam muito bicicleta. E essa ciclovia leva a gente a nada a lugar nenhum. Ela simplesmente está ali para cobrir alguma coisa do projeto que foi posto pelo PAC, né? Pelas empresas que fizeram o PAC, tanto a ETA quanto as casas habitacionais, mas elas não levam a gente para lugar nenhum. Mas ela é usada como transporte público. Nós somos a cidade que o transporte é mais caro no Brasil. Então, para me ir e vir do centro de Campinas hoje, eu gasto R$12. Com R$12 eu compro 2 litros de leite, que dá aí para me manter meus filhos uma semana, né? Então, assim, eu vou a pé para o centro porque eu estou do lado. Por que não fizeram essa ligação da ciclovia com o centro? A gente tem a ciclovia da Norte-Sul, é um recorte tão pequeno na nossa cabeça de ver, e que podia ser margeando o próprio rio para chegar na pista da Norte-Sul, que nós chegaríamos mais rápido ao centro. Por que não foi feito? Por que foi deixado num lugar que não leva a gente nem para o centro turístico da cidade, que é a Lagoa do Taquaral? A gente está aqui, da onde terminou a ciclovia, da onde começa a ciclovia do Taquaral, eu acho que não dá 30 não dá 1 quilômetro, dá metros, deve ser 800, 900 metros, não chega a 1 quilômetro. Por que não foi feito para nos ligar ao principal centro turístico da cidade, né? Então, assim, são reflexões que o ATIS trouxe para a gente, e que mesmo eu sendo moradora daqui, sendo uma líder comunitária, não tinha me ligado nessa ciclovia
para ser usada como transporte público mesmo. E isso a gente descobriu conversando com os moradores, que eles chegavam e falavam para a gente, olha, tá vendo essa ciclovia? Depois das 6 horas a gente fica com medo de usar, porque é totalmente escuro, não tem luz. A gente teve uma microexplosão, sei lá o que teve aqui em 2016, que levaram os postes de iluminação embora. E não foi reposto. Aí falou assim, mas roubaram os fios. Aí você vai lá, tem fio. Mas não passa eletricidade. Aí você põe a mão lá, você leva choque. E aí a CPFL empurra para a prefeitura empurra para a CPFL e a gente está há 8 anos sem energia elétrica na beira de uma mata, que fica super escuro, principalmente para nós, e mulheres e meninas que vão fazer faculdade à noite, que tem que fazer esse trajeto para retornar para casa, que volta do trabalho à noite e tem que fazer esse trajeto também, que sai muito cedo ou para ir para o trabalho ou para levar o filho para a escola e que passa por esse breu total. E a gente não tem voz, não tinha voz. E aí, através da faculdade, através do projeto, o projeto de ATIS, dos estudantes estarem aqui, eles nos deram ouvido, eles tiveram ouvido para ouvir o que essa população daqui precisava e nos deu voz para poder fazer ouvir aonde tinha que ser ouvido, que é o poder público. Então, assim, pequenas conquistas que nós conseguimos hoje através da universidade, para a gente é uma conquista. Poxa, um ginásio que estava fechado, que só precisava de manutenção, na verdade, e nem foi uma reforma. Mas hoje, se vocês virem lá, amanhã vai ter um campeonato de vôlei com toda a cidade de Campinas, as crianças disputando vôlei. Poxa, uma coisa que estava lá inércia, que estava lá em desuso, e hoje a comunidade está fazendo uso daquilo, é muito legal, é muito gratificante fazer parte disso. Então, assim, é muito difícil hoje entrar nas comunidades, mas eu acredito que saber ouvir, a primeira coisa é chegar na comunidade e ouvir, e depois saber dar voz aos anseios dessa própria comunidade, porque aí eu acho que a própria faculdade ela tira proveito disso tudo e deixa para a gente o que a gente sempre quis dizer ou sempre quis fazer e não conseguiu por não ter ninguém que nos ouvisse e falasse por nós. Então, assim, esse intercâmbio com a faculdade faz total diferença, né? Então, a faculdade abre as portas para que pessoas como eu e outras pessoas da minha comunidade possam entrar e ser ouvido e ser visto e ter seus problemas realmente expostos para aqueles que realmente podem fazer alguma coisa. Hoje, eu brinco com a Vera, com a Cláudia e com a Ana Cecília, que eu quero saber o caminho do dinheiro agora. Eu não quero outra coisa, eu quero saber para onde vai esse dinheiro, da onde ele sai, que caminho ele passa para chegar na minha comunidade. Porque não é simplesmente só ter projetos, a gente tem projetos maravilhosos aí, as faculdades são mentes pensantes que estão gerando grandes coisas. Olha, vocês veem em Minas, a gente pode ver no Rio de Janeiro, a gente pode ver em vários lugares do estado, mas por que não chega? Né? A gente tem a boa vontade de estudar e de querer fazer, mas por que esse dinheiro não chega? Né? Tem que estar ligado a um vereador, que senão você não consegue trazer uma verba para cá, você tem que estar ligado com um deputado, não sei das contas, porque senão essa emenda também não chega. E aí eu estou aprendendo os caminhos, e aí eu sou aquela pessoa que não sou de gritar e nem de brigar, mas eu levo muita revista, viu, gente? Então, eu chego lá no secretário tal de Campinas de obras. Ele não pode te atender agora. Estou sem pressa. Estou aqui com as minhas revistinhas, vou lendo. Na hora que ele puder me atender, a gente vai conversar. E a mesma coisa com deputados estaduais. Campinas tem um deputado federal que nunca trouxe R$1 de verbas públicas para a cidade. Né? É escandaloso, você vê que tem um orçamento secreto, que tem dinheiro rodando por aí, mas para minha região nunca chegou um centavo. Então, agora eu vou começar a ir para Brasília com os projetos que eu tenho debaixo do braço. Se o cara não me atender, eu vou ficar lá uma semana na porta do gabinete dele para falar, você teve voto em Campinas e agora eu quero aí o dinheirinho que você tem, que você pode mandar para minha cidade. Então, e isso só nasceu porque eu tive a oportunidade de ter as portas de uma faculdade abertas para que abrisse a minha mente, que
é possível reivindicar, é possível lutar, é possível fazer uma luta justa, é possível sonhar com o meio ambiente que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos, através de pessoas que projetam um futuro melhor para que tudo isso possa acontecer. Então, eu, como liderança comunitária, que eu não gosto muito, eu sou moradora mesmo, eu gosto de falar que eu não sou Nutrela, eu sou moradora raiz aqui da Moscou, porque eu aprendi com os meus pais a luta. Não foi fácil ficar aqui, eles não nos, a especulação imobiliária não nos queriam aqui, porque essa era uma área nobre, era para ter juiz, advogado, mas os meus pais tiveram uma luta muito grande para que esse chão fosse conquistado por nós, né? Então, assim, agora é trazer os benefícios que nós temos direito, né? É saber aonde está o direito, é saber onde buscar. Então, eu falo para vocês, não desistam de entrar na comunidade. É que muitas vezes já foram tantos sonhos, né? Eu brinco que quando eu tinha 8, 10 anos que eu andava com os meus pais nessas reuniões comunitárias, era muito engraçado, assim, porque as pessoas falavam que isso daqui poderia, na época de política, é muito bom, porque isso daqui vira um condomínio de alta qualidade, que eles vão canalizar rio, que vai virar um grande paraíso. Acabou a política, eles vão embora e não deixa nada para a gente. E muitas vezes as pessoas ficam até desacreditadas, até em projetos de faculdade que pode realmente trazer algum benefício para a comunidade, mas já foram tão usados, já foi tão desgastada essa relação que para reconstruir é bem difícil. Então, não desistam, esse projeto muda a vida de pessoas, e muda pessoas, e de saber, assim, que uma luta, de repente, transformou a vida de uma pessoa, essa luta, para mim, já valeu a pena. Se de uma árvore a gente colher 2, 3 frutos, essa árvore que eu plantei lá na beira do rio, para mim, já valeu a pena, já colhi o fruto delas. Então, é um fruto árduo, é um trabalho árduo, não é fácil, é muito difícil essa construção, mas é tijolinho por tijolinho que a gente constrói e não pode ter pressa também, né? Porque às vezes a gente tem pressa de que tudo aconteça, que vá, mas eu acho que tudo acontece na hora certa e o tempo é o menor dos problemas que a gente tem, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Um grande beijo. Tá bom, sim. Eu vou voltar para minhas microssínteses, o Norberto pediu a palavra, eu queria, para não perder aqui o raciocínio, a Cássia falou uma coisa que estava até numa bolinha aqui, nós estamos na disputa do dinheiro público, né? Porque o dinheiro privado não temos, né? A população é carente, não tem dinheiro privado, senão não tinha problema. Nós temos disputa do dinheiro público. Então, arquitetura e urbanismo, a gente tem uma instância de gestão, mas a gente tem que mediar pelo direito. Então, a Ana Cecília ela fez muito bem de chamar o pessoal do direito, tem o José Mastrodi, que é um espetáculo aqui na nossa PUC, que essa disputa do dinheiro público, do orçamento público, ela é um foco, senão a gente não vai conseguir. Hoje a gente vai ter os escritórios públicos que a Cláudia falou, o SUS Arquitetura e Urbanismo, que já aí o dinheiro público já vai estar destinado, né, no orçamento, ou a gente tem que disputar o dinheiro público enquanto a gente não construir esses escritórios, né? Mas vamos construir também. Outra coisa que eu queria salientar que a gente está falando, não basta a questão técnica ou eventuais formas de participação, que a gente ainda não falou nenhuma, mas não tem importância, porque a gente tem uma luta política em jogo, que é o que a Cássia e o Norberto falaram também. Então, não basta a gente ter propostas técnicas, aquilo como a Cláudia falou de manhã, a gente vai entregar para a comunidade, ao estágio que a gente está, mas a gente tem uma luta política para que isso se implante, e eu creio que a universidade tem que fazer parte dessa luta política também, não só do campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, mas também do direito, da economia, etc. Tem que juntar forças, além do projeto embaixo do braço, a luta política pelo orçamento público e pela realização faz parte do nosso problema. Outra coisa que eu queria salientar é que existe, além da coisa que eu falei no começo, que assim, o nosso conhecimento erudito, ele tem uma instância de poder perante o conhecimento popular, e que isso tem que ser desmanchado, e a gente conversou algumas maneiras de fazê-lo agora, né, antes, mas eu acho que também tem uma outra distinção, que é a seguinte, a diferença entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Porque se a gente está numa comunidade, tem hora, e a gente viu, eu vejo algumas experiências, que existe um trabalho braçal, então vamos fazer até para um esquenta, vamos fazer hoje o mutirão da limpeza do rio.
não basta a gente idealizar, tem que enfiar as botas no rio, como a gente vê as biólogas na Califórnia, como a gente vê aqui no Brasil em algumas situações, que tem uma hora que a universidade ela precisa assumir um trabalho braçal, nem que seja simbolicamente, porque senão a gente vai ser sempre os que pensãozinho e o resto, sabe, a gente não suja a mãozinha. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, não é para substituir o poder público, mas é em termos da ação participativa. Eu acho que o trabalho braçal, ele não é para ser desconsiderado como uma coisa que não nos diz respeito. E aí eu faria algumas perguntas, mas para depois que o Norberto falar. Agora é provocação para as nossas técnicas, né? Vocês acham que cada caso é um caso, mas, por exemplo, lá quando fizeram a restauração do Rio Madrid na Espanha, os caras fizeram um argumento que era desenhos infantis em todas as escolas, como vocês querem que o seu riozinho seja? E aquilo ficou publicado pelo governo da Espanha, que lindo, maravilhoso, nós seguimos o desenho das crianças. Isso é uma força popular. As mulheres, a gente precisa setorizar o contato, é válido setorizar o contato, fazendo uma provocação. Oficina das mulheres falantes, que a Cássia falou, nós vamos, como é que é? Nos ouviu e depois nos deu voz, né? Quais seriam as formas da gente ouvir? É o jeitão, porque tem um monte de conflito, a gente já não sou, quer dizer, existiriam formas que a gente pudesse, além das que a gente conhece, sugerir aqui, mas isso fica para depois, ou para nunca, se não rolar, né? Do que o Norberto quer falar. Aí, pronto, já fiz a minha microsíntese aqui. Bom, depois do Norberto, a Ana Cecília. Ainda continuando aí com essa questão das parcerias, né? E quando eu falei também da identificação dessas lideranças, né? A minha experiência mostra assim, que tem vários tipos de líderes, né? E uma boa parte deles são bem intencionados, mas já, no caso dos vereadores, eles fazem um trabalho de cooptação das lideranças. Então, isso é importante a gente saber, né? Porque existe essa cooptação e aí a gente tem direita, esquerda e extrema-direita atualmente no Brasil, né? Em qualquer lugar. Então, você vai encontrar essas lideranças, né? Vai encontrar lideranças que são religiosas. Eu estou aqui falando, é uma tipologia mesmo. Mas a boa parte deles estão em cima de demandas do local. Isso é democrático também. Não é que isso aí não estou falando em tom de crítica, ou de crítica no sentido positivo, né, da palavra crítica, de estar sabendo. Então, isso é democrático, né? E essas lideranças, quando vem uma pessoa que vem da universidade, eles valorizam, sim, o conhecimento que vocês têm, que vem da universidade. Eles sabem que conhecimento é poder e que vocês têm como, a universidade tem como colaborar. Então, eles sabem que existe um diferencial, pelo menos de abordagem do problema. Você pode vir de um lugar e vir do outro. Então, eles vão ouvir, eles querem ouvir. Eu vejo assim pela Vera, lá, Vera, vai falar, o que é que tem aqui? Eles perguntam, eles querem saber a opinião e discordam ou concordam. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Mas eu toquei na questão da liderança, porque a gente gostaria que tivesse políticas públicas para resolver isso. Agora, a liderança ela está pensando de forma imediata. Então, se ela tem numa favela, ela tem uma escadaria, a escadaria está toda comida pela enxurrada, não sei o que, ela quer resolver aquele problema imediato. Então, a gente sabe que aquele problema é decorrente de enxurrada, é decorrente do rio que enche, sei lá do que acontece, mas eles têm um problema localizado, que pode ser
uma construção de uma ponte, como a gente viu Uhum. no exemplo aí anterior. E, às vezes aquele não vai resolver na totalidade, vai resolver uma emergência da comunidade, né? Então, e o poder público às vezes não faz nada. Então, o fato de ter o poder público, fala assim, uma secretaria do meio ambiente, o fato de ter esses cabos eleitorais, a periferia já percebeu que ela pode resolver aquele problema com uma emenda parlamentar. Então, é chegar num vereador, né, e ir atrás da emenda, olha, você teve voto da gente aqui, agora está precisando que reforme essa escada, ou que faça uma... Eu já usei negócio de emenda parlamentar até para arrumar o ateliê da escola. Quem deveria de arrumar era a Secretaria da Educação, mas nunca vinha o dinheiro, você vai atrás de uma emenda parlamentar. Então, eu estava querendo, até em cima do que a Cássia falou, que às vezes você tem que saber, ela falou, tem que saber o caminho do dinheiro, né? Então, foi meio nesse sentido. Às vezes, vem direto de uma secretaria ou pode ir atrás da emenda parlamentar, que pode ser estadual, municipal ou federal. Então, e as lideranças, eu aprendi isso com as lideranças, nem eu sabia disso, que podia resolver. Foi ouvindo, eu sempre estava raciocinando, né, em termos de vir da Secretaria do Meio Ambiente, vir da Secretaria da Educação, não, vem por emendas parlamentares. Por isso que tem orçamento secreto, minha gente. Os deputados federais querem emendas para atender uma determinada, às vezes uma coisa que nem não está resolvendo um problema no geral, né? Embora as emendas aqui em São Paulo não chega a ser orçamento secreto, isso aí vira público, o vereador vai lá, fala com o presidente da Câmara, e essa emenda tem que, por exemplo, no caso da educação, vai ter que entrar pela Secretaria da Educação, mas é uma emenda parlamentar, mas não está vindo do dinheiro que é da reserva da Secretaria da Educação. Então, a gente pode atacar um determinado problema num local, né, de diferentes formas, por emendas parlamentares e por verbas públicas, né? Então, a gente está pensando muito nisso lá na região do Fundão. Como que pode, de repente, um problema aqui ser resolvido com determinada emenda? E o Fundão também me ensinou, né, sabe, que um dos caminhos é ir atrás dos vereadores mesmo da cidade, porque eles, às vezes, você não consegue agendar uma reunião com o secretário de saúde, nem com o secretário disso ou daquilo. E o vereador tem o poder de chegar em cima dos eleitores dele, você forçando o vereador, olha, eu quero uma agenda com a Secretaria do Meio Ambiente, ou com a Secretaria da Educação, ou qualquer outra secretaria. Então, o vereador, a gente tem que colocar eles para trabalharem, né? E vereador assim, na cidade, ele é o que tem o contato que consegue fazer esse contato com a população. Amanhã não, domingo não, segunda-feira, eu vou junto com a liderança do Fundão numa reunião marcada com o secretário de Saúde. Quando eles falaram que queriam parceiro, quando eles conseguiram a reunião, eles telefonaram para mim, aí, Norberto, você vai ou não vai? Aí eu tenho que falar que vou. Se sou parceiro, vou lá. Porque se eu falar 2 minutos, lá eles vão falar, quem fala mais são eles mesmos, eles não são bobos, entende? Eles vão falar, mas eles falam, e aí, Norberto, e aquele negócio que você colocou, não sei do que, eu vou ter que falar. Então, é uma reunião de secretaria da saúde, em cima de um instituto lá que eu falei na apresentação anterior, do Agnello Rossi, que é um local que tem a área verde da Mata Atlântica, que a gente quer fazer uma gestão compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Saúde. Mas foi graças a um vereador que a gente conseguiu essa reunião, senão não consegue. Você pode fazer abaixo-assinado, fazer um monte de coisa. Pode ser que às vezes fure um abaixo-assinado,
mas, em geral, é um vereador que consegue essa reunião. Então, uma sugestão que eu não quero ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? Mas a Cássia, que está falando de ver o caminho do dinheiro, é ver quais foram os vereadores que receberam votos da comunidade. Chegar lá, olha, eu votei em você. Tem que ser assim, na cara de pau. Eu votei em você, você não vai. A comunidade votou em você. Embora mesmo o outro, qualquer vereador é representante, estou dizendo assim, mas às vezes quando você tem líder que é cabo eleitoral, ele consegue colocar você em contato com o vereador que ele foi cabo eleitoral. Então, daí tem vereadores de vários locais. Então, é isso que eu queria contribuir. Ana, Tem tempo para a Vera falar um pouquinho? todo o tempo Olha, do mundo. não, mas são algumas colocações até em função do que vocês todos já estão falando, né, conversando. Eu acho assim, quando a gente, acho que a partir mesmo dessa experiência, né, do projeto da Moscou, do Bastoli, eu entendo muito a preocupação da Cláudia, porque se realmente a gente não tem uma estrutura definida dentro da universidade, né, com relação às atividades de extensão, é muito complicado. É muito complicado a permanência das ações, porque assim, os alunos que às vezes estavam no nosso curso, seguem os seus rumos, enfim, então acho que a gente precisa mesmo ter um núcleo de extensão formatado, né, formalizado dentro da universidade mesmo, senão fica muito difícil, fica muito ao sabor, digamos, das circunstâncias ou das pessoas que estão desenvolvendo os projetos, e a continuidade dessas ações nos territórios se torna muito difícil, né? Espero que não seja frustrante, né, muitas vezes, mas que realmente é muito mais complicado, né? E eu acho que assim, que realmente assim, acho que você começou, né, Vera, nos provocando, né, que você falou dos processos de autonomia sociocomunitária, né, como que a gente chega nesses processos, né, e de fato acho que cada situação, cada ente, digamos, cada comunidade que nos chama, né, para um trabalho, né, de extensão, um trabalho como esse, de uma construção coletiva, a depender de quem nos chama, também as situações são muito diferentes, né. Então, acho que no momento eu estou tendo uma enorme oportunidade de trabalhar em 3 projetos de extensão distintos, cada um, digamos, com uma entrada diferente. Então, veio essa pela universidade, no caso do curso do ATIS, tem uma parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Estado, então foram eles que chamaram, e tem uma outra parceria que é muito interessante, no caso de uma escola de Perus, né? Então, cada elemento, assim, ou cada composição que se faz, os papéis que nós desempenhamos como técnicos, né, como universidades, também mudam muito, né, no que a gente pode colocar. As parcerias, os pesos são muito distintos também. E eu acho que tem um conhecimento que às vezes a gente deixa de falar assim, que não deveria ser, mas que acontece, que não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento de contatos também. Então, a gente consegue, através da universidade, enfim, de chegar numa secretaria, de chegar em outros órgãos, em outras situações que muitas vezes a comunidade não consegue, né? A Cássia coloca, quantas vezes a Cássia não vai com a revista para tentar falar com alguém e fica esperando, né? E a gente consegue, às vezes, articular. Então, criar essas pontes, né, é uma coisa que a gente pode também fazer, que não é só uma coisa técnica no sentido do conhecimento, do projeto, de alguma outra coisa, né? Então, trazer essas parcerias, ou criar essas pontes, eu acho que é muito importante e que é algo que a gente pode fazer sim, né? É lógico que os caminhos são muito complicados, são muito difíceis, mas que a gente consegue tocar, né? E acho que no caso dessa escola de Perus, que acho que foi uma situação muito interessante, está sendo, né? A gente está trabalhando com eles já tem mais de ano também, foi a escola que nos chamou para fazer uma praça, né, ao lado da escola, mas que tivesse um viés pedagógico, né? Eles queriam, de fato, que a praça fosse espaço, né, das práticas, né, de ensino da escola. E uma das nossas preocupações, que eu acho que quando a Vera falar da questão, pega o desenho das crianças, né, e registra que as crianças participaram, né, que também faz parte, houve uma preocupação nossa muito grande de colocar as crianças dentro do projeto. Então, as crianças acompanharam a execução do projeto, elas iam todo dia que tinha aula, né, isso eram alunos de graduação, uma outra experiência, mas todo dia que tinha aula, tinha alunos também da escola acompanhando.
Então, eles olhavam, eles viam, então eles entravam na faculdade, puxa, eu posso também estar aqui, eu também sou capaz de futuramente vir a frequentar essa mesma escola, eu participo do projeto, a gente ouvia, eles discutiam, eles opinavam, e houve um momento, que depois que também nós fizemos da mesma forma, né, que na Moscou, no passado, fizemos a entrega do projeto, havia essa questão de apresentar o projeto para as várias frentes ali, né, de Perus. E nós preparamos as crianças para fazer a apresentação, nós fizemos como se fosse uma oficina com essas crianças, né, são alunos de 9º ano, e porque eles tinham, porque a gente tem uma linguagem que é muito técnica, né, mas que o poder público, né, também usa essa linguagem para afastar também, né, e a gente ensinou as crianças como ver essa planta, como fazer, como apresentar, o que eles deveriam falar do projeto e tal, e hoje são as crianças que vão nos órgãos, nas secretarias, apresentar o projeto, que é bárbaro. É bárbaro, os relatos deles, assim, de como eles se transformaram ao longo desse processo, né, é uma coisa indescritível, indescritível. Que eles dominaram o processo, né, um processo que, dessa linguagem que é técnica, de participação, e hoje são eles que vão reivindicar, né, e nessa questão que eu estava falando de fazer essas pontes, de fazer esses contatos, às vezes os recursos estão disponíveis e não só na forma do dinheiro propriamente dito, e aí a gente precisa aprender, eu concordo com a Cássia, que a gente tem que saber como fazer também. Às vezes, a gente conversando com o técnico da secretaria, por exemplo, do municipal, do meio ambiente, ele fala, olha, essa questão de iluminação você vai achar não sei aonde, é tal secretaria que faz, eles têm, às vezes eles têm isso em estoque, eles podem trazer, então às vezes são coisas que às vezes é o recurso, que não é só o recurso financeiro, às vezes da emenda, mas saber quem dentro, né, de cada prefeitura, é claro, cada cidade tem uma maneira, né, de desenvolver isso, mas onde buscar, né, nessa prefeitura, nessas secretarias, às vezes recursos que eles têm disponível, né, e a gente consegue também solicitar. É um trabalho difícil, né, porque você tem que pegar um por um e ir atrás, mas que também tem outras formas também da gente entender, mas que a gente também não conhece os caminhos. Então, a gente precisa, né, nessas parcerias, juntar realmente poder público, universidade, mas também de outras formas, né? Então, explorar recursos que estão ali à disposição também, né, e saber como chegar até eles, né? Então, se puder contribuir um pouquinho, foi isso, Vera, nessa questão da autonomia, né? Super contribuição. Eu queria falar uma coisinha que... bom, a Cláudia está propondo o SUS Arquitetura e Urbanismo, nós vamos ter que lutar por isso nos próximos 20 anos, eu acho que polarizado em vários... Não, mas é de médio prazo, de longo prazo eu não tenho tempo. Não, mas a gente lançar... Médio prazo. Joga a corda. Eu queria propor, em cima do que vocês estão falando, que independentemente das técnicas de aproximação que a gente está construindo, vai construir, eventualmente a gente não fale delas aqui, eu acho que o que a Ana falou é precioso com relação às crianças. Quando a gente fazia os trabalhos finais de graduação, que foram esses que a gente mostrou, as lideranças iam na faculdade, também nas bancas, obviamente com direito à voz, não a nota, porque a instituição ainda não percebeu a importância, mas era nesse sentido de... A universidade também é de vocês. E aí, eu acho que eu queria propor um trabalho que me parece importante, que é o trabalho de formação permanente em arquitetura e urbanismo. A Hermínia fala isso, a gente precisa educar urbanisticamente, porque, eventualmente, as pessoas têm coisas muito abstratas. Então, eu acho que um dos papéis da universidade, independente dos pequenos ou grandes projetos que vão aparecendo, haveria que ter um escritório permanente, se não é o SUS ainda, um polo na universidade que está lá para ouvir, para montar cursos, para montar formas de contar o que é arquitetura e urbanismo, o que são os direitos, etc., etc. Eu acho que isso é um eixo permanente, como a escola do EMEI, sabe, que a Sonha Azul tem a orientação para crianças pré-escola, né, de meio ambiente e arte, a partir de tudo isso eles fazem um mundo. Eu acho que a gente tinha que ter um polo de formação permanente, porque a desinformação, ela também é uma forma de desempoderamento, né? Eu lembro que a lei de Atis, ela demorou décadas para ser construída, e ela é uma lei que ainda está implementada, ainda não na potência que ela poderia ser, porque, na verdade, ela tem uma implementação só para habitação, ela não compreende o ambiente habitado, ela compreende só o edifício habitacional, então a gente precisa disso para a cidade, né? Então, além do SUS, a gente tem que fazer o treco permanente, e aí tem um aluno meu, quem pediu a palavra? Tá.
Tem um aluno meu que está fazendo, agora vai começar o doutorado, que a gente propôs uma coisa que era o canteiro escola, universidade, né, permanente, ou seja, não adianta você ter a maquetaria ou o canteiro de obras na universidade, você tem que ter um canteiro permanente comunitário. Então, a gente está conversando sobre isso, ele trabalha na escola da cidade, ele já tem lá uma oficina no centro, e a ideia é que tivessem canteiros permanentes universitários na periferia para as demandas periféricas constantes, é canteiro eterno, para demandas de construção, de modelo, de protótipos, de testes de protótipo, formação de quadros, entrando inclusive na comercialização, com o prêt-à-porter, né, que a Cláudia gosta de ser, para o prêt-à-porter, para a gente competir com o bloco, competir com as grandes fábricas de material de construção, que são o que vende na periferia. Então, a ideia dele é o canteiro permanente pedagógico. Eu vou passar a palavra para a Cláudia, só queria falar isso, e depois eu queria perguntar para o Norberto se ele conta um pouquinho para a gente dos processos pedagógicos com as criancinhas da pré-escola. Os processos que ele está fazendo lá, socioambientais. Cláudia. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para a Simone, mas só uma observação em relação à lei do ATIS, que, na verdade, ela foi promulgada, mas os municípios não regulamentam. Então, tem um treco ali, tem um... né? É um hiato que não é possível implementar, porque não está lá, né? Mas a minha pergunta era para a Simone, quando você fez sua apresentação, eu fiquei muito interessada na ideia dessa tecnologia social e quais são as atividades de vocês, porque eu acho que daí também podem ter experiências para a gente aprender. Bom, o laboratório, esse laboratório, ele agrega diversas modalidades, né, de atuação, e a ideia dessa tecnologia social é que ela não é apenas fácil de ser aplicada, mas que ela se desenvolva e surja, né, nesse diálogo com a comunidade, né? Então, ela é mais soft, vamos dizer assim, né, de impacto menor, então ela implica muitas vezes um custo menor, porque é dentro das situações que no nosso caso, lá no território é bastante precarizado. Nós temos por exemplo, a gente tem um projeto Memória, né, que a gente já tem algumas publicações, inclusive, que ouve, né, a gente ouve as pessoas, desde a história de ocupação do lugar, tudo, né, do trabalho, como que aquele bairro, aquele lugar foi se constituindo, é uma área que é um distrito, na verdade, lá onde a gente está implantado, que foi virando, foi se constituindo meio que como uma área de conurbação a partir de uma, né, remoção de pessoas daqui de Belo Horizonte, das cheias, de uma chuva lá. Então, tem conjuntos habitacionais e que isso foi induzindo, né, a essa ocupação precária. Então, tem esse projeto Memória que a gente ouve, né, todas as histórias, e lá no IEF é um instituto que a gente tem um curso de arquitetura, engenharia civil, tecnólogo em design, curso de paisagismo e o técnico integrado em edificações, né, que é o ensino médio integrado. Então, a gente trabalha um pouco articulando, né, cada uma dessas áreas, mas nós somos um campus bastante recente, começou em 2014, então, são, na verdade, esses estudos, a gente tem algumas experiências, né, que já trabalhamos. A gente está implementando agora, na verdade, a extensão, porque a gente não tem ainda uma estrutura sedimentada. Então, a gente tem as experiências das disciplinas, mas lá também tem uma estratégia, a disciplina ela não é semestral, ela é anual nos cursos, que dificulta. E aí tem os projetos de extensão, mas essa estrutura ainda está sendo montada, né? Então, às vezes, o projeto começa e depois para um pouco, depois retoma, né? Já tivemos um acompanhamento na implementação de um parque lá na vizinhança. Então, a tecnologia social, nesse sentido, que tem a ver com a própria missão dos institutos federais de trabalhar explicitamente e diretamente, né, com a tecnologia social e com essa sustentabilidade ambiental. Então, é mais nessa direção dessas tecnologias apropriáveis,
que a gente está ainda começando, né? Quando eu vejo o Ró falando da experiência do MON e da própria Universidade Federal, né, que muito tempo, experiências bem mais consolidadas e maduras, né? A gente está realmente iniciando. Entendi, obrigada. Bacana. É do projeto Memória, né? De fazer, de contar, deixar registrado, é muito bonito. Lindo. Muito Isso, bonito. Cláudia, que você botou um farol aí no que a Simone falou, eu botei também mais uma bolinha de microssíntese aqui. Como o Altimar está pensando em fazer o canteiro escola permanente nas periferias, que as universidades iriam até lá e o trabalho seria quase como uma espécie de lelé, né? Lelé permanente no mundo. Isso que a Simone falou é maravilhoso, porque se a gente quer saber o que as pessoas pensam, como elas pensam, o que elas pensam, não precisa telefonar, agora eu sou seu amigo, fala para mim. Se a gente construísse uma coisa permanente, isso que é exatamente o que a Simone falou, um acervo público participante, em que as pessoas contem as suas histórias, a Casa das Histórias, né, que a gente pode chamar, ou o que ela mesma deu o nome, que é tão lindo, o Acervo da Memória, não lembro como é que é o nome lindo, essa casa... Ela acaba construindo, quer dizer, se a gente bolar uma coisa parecida com o que a Simone está fazendo, uma coisa de comunicação permanente, independe do bendito do projeto de extensão, do financiamento, do escambau, é um lugar onde a gente deposita o conhecimento, as lembranças, a maneira de pensar das pessoas, aquilo está à disposição para pesquisa. Eu lembrei de uma coisa bonita, na Ellis Island, que é lá em Nova York, quando os imigrantes iam para Nova York, da Europa, tem uma ilha, perto da Estátua da Liberdade, onde tinha uma espécie de quarentena, porque não sei o que lá da doença, aquelas desgraceiras de país de primeiro mundo, e lá, hoje tem um museu maravilhoso, que não é museu de coisas, ele tem lugares onde você ouve depoimentos. Então, a ilha tem uma pedra enorme, que é uma espécie de muralha, assim, com nomes de todos os sobrenomes que você puder imaginar. Eu até fui procurar se o meu tinha, porque todo mundo aqui é imigrante de algum lugar, né? Os sobrenomes gravados no mármore, e você ouvia gravações, o fulano falando italiano, ou sotaque russo, ou sotaque lá, contando a sua história de chegada, de experiência, de sua vida pregressa, da onde veio. Isso é super comovente. Eu não fui nem ver a porcaria da Estátua da Liberdade. Isso cria identidade. Não é que cria identidade, a identidade já existe, mas já existe. É ponto de memória, né? Ponto de memória. Então, assim, esse ponto de memória que a Simone está fazendo, de maneira embrionária ou não, eu acho que é uma baita pista para a gente de acúmulo de saberes que podem ser compartilhados, porque a gente não vai ficar brother só em arrancar as coisas ou trocar coisas, a gente pode fazer isso constantemente, do mesmo jeito que o canteiro experimental pode fazer constantemente as coisas e as demandas que vêm depois. Eu achei, assim, maravilhoso. Estou fazendo as minhas microssínteses aqui de coordenadeira, né, do bagulho aqui, quem sou eu? Norberto, fala um pouco da sua experiência pedagógica na escola, colega. Bom, como eu coloquei logo no início da apresentação, eu ingressei como diretor da escola em 2006, então estamos em 2022, já tem 16 anos, né? E toda escola pública tem um problema assim que é crônico, né? Então, que você tem um grupo de professores, mas tem sempre remoção de professor que sai de uma escola, vai para outra, porque como é concurso público, às vezes a pessoa mora na Zona Norte e quando foi escolher, só tem escola na Zona Sul ou na Zona Leste, ou coisa do tipo. Então, às vezes, você, na gestão, tem